Graça e paz, chegamos em mais um capítulo de Êxodo, agora o capítulo 18. Nesse capítulo, temos o privilégio de falar sobre os dois filhos de Moisés. É nesse período que nós temos o relato de Gerson e Eliezer, que são dois filhos cujo significado do nome tem muito a nos dizer no dia de hoje. Gerson significa estrangeiro e Eliezer significa Deus é socorro. Geralmente o filho, ele representa alguma fase da vida que o pai, a mãe ou que alguém da família passou e que traz algum ensino importante. Gerson significa estrangeiro. E era exatamente assim que Moisés se sentia, estrangeiro em terra estranha. Embora tenha nascido no Egito, mas ele se sentia estrangeiro no Egito. Embora ele tenha também se dirigido a Midian, mas ele não se considerava daquela terra. E é exatamente assim que nós devemos nos sentir. Ainda que tenhamos nascido neste mundo, mas a nossa identidade está escondida em Deus. Não somos deste mundo, não somos deste lugar. Por isso não devemos amar as coisas. Tudo que nós temos é resultado da graça e do amor que Deus nos dá para que possamos viver, para que tenhamos uma vida digna, mas nunca podemos estar apegados a nada, a nenhuma coisa. O nosso olhar deve estar voltado para a Nova Jerusalém, deve estar voltado para o lugar onde Deus está e devemos viver a nossa vida neste mundo presente, entendendo que somos peregrinos em terra estranha, tendo o nosso olhar voltado para o coração do Pai. E Eliezer, que é o segundo filho de Moisés, significa Deus é socorro. Nós estamos vivendo aqui ainda, por enquanto, e nós precisamos para cada dia que Deus seja o nosso socorro, a nossa ajuda no meio das tentações, das lutas, das crises, de tantas coisas que tentam nos afogar, que tentam nos prender, que tentam nos aprisionar. Devemos viver com essas duas consciências. Primeiro, que estamos de passagem, somos peregrinos, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos do favor, da ajuda e do socorro do Deus que é fiel. Moisés continua a sua peregrinação, há uma grande multidão que o acompanha, muitas necessidades, e então ele para, logo pela manhã, para atender, caso por caso. As famílias tinham suas demandas, Moisés precisava aconselhar acerca do caminho que cada um deveria andar e como eles deveriam se portar diante de Deus, diante das leis, diante das orientações do Pai. E Jetro, o seu sogro, ao perceber aquela cena, vendo Moisés postado para aconselhar pessoa por pessoa, multidões, uma fila inumerável, Jetro, no devido momento, na ocasião oportuna, chega então diante de Moisés e diz: você não vai dar conta, a demanda do povo é muito grande. Então faz o seguinte, levanta líderes, levanta homens idôneos, que não sejam avarentos, que sejam homens respeitosos, que possam lhe ajudar a pastorear o rebanho de Deus. E Moisés atende o conselho de Jetro e então agora começa a organizar no meio do povo o levantamento de muitos líderes que hão de levar as cargas para que juntos pudessem cumprir esse grande chamado e essa grande vocação. O ensino que Deus quer trazer a mim e a você é que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas fiéis, nós precisamos de pessoas com quem venhamos a compartilhar o nosso ministério, as nossas cargas. Não se permita levar um trabalho ou um jugo que você sozinho nunca conseguirá. Acima de tudo, temos um Deus que nos ajuda a levar as cargas, mas nós precisamos de pessoas, precisamos confiar em pessoas, precisamos delegar responsabilidades para que, como uma grande equipe, possamos juntos fazer o que Deus requer que venhamos a fazer. O chamado é sublime, a vocação é tremenda e é maravilhosa, mas não podemos fazer sozinhos. Precisamos de pessoas idôneas que nos ajudem a levar a obra de Deus. Mas o mais interessante nessa história é que Moisés aceitou o conselho do seu sogro. Na verdade, Moisés é uma pessoa que já tinha visto muitos sinais e muitas maravilhas no meio do Egito, as 10 pragas. Foi ele o instrumento para que esses sinais acontecessem. O Mar Vermelho que se abriu diante da poderosa intercessão de Moisés. As águas de Mara que se tornaram saudáveis por intermediação de Moisés. Moisés, se fosse uma pessoa menos humilde,
diria: eu não preciso do teu conselho, Jetro. Eu sou uma pessoa diante de quem Deus está e uma pessoa que ouve a voz de Deus para todas as coisas. Mas Moisés não pensou dessa forma. Ele não teve um coração orgulhoso, mesmo em face de tantas experiências com Deus, tantos milagres e tantos sinais. Mas ele foi humilde o suficiente para ouvir a voz de alguém, para ouvir um conselho, para ouvir a voz do seu sogro. É a palavra que o Senhor traz a mim e traz a você. Por mais que você tenha uma relação afinada com Deus, possa ouvir a sua voz, possa sentir o coração do Pai, mas entenda que Deus também fala a você por intermédio das pessoas. Quem sabe hoje você possa ouvir a voz de Deus por intermédio da sua esposa, ou por intermédio do seu marido, por intermédio do seu filho. Da boca dos que mamam, Deus suscita o perfeito louvor. Deus fala através do teu chefe, Deus fala através do seu amigo, ou mesmo através das circunstâncias. Que você possa ter um coração dócil, um coração meigo, um coração aberto para se abrir aos conselhos, porque Deus também fala por meio das pessoas. Que hoje seja mais um dia de vitória na sua vida, em nome de Jesus.